Olá, meus queridos, tudo bem? Então, hoje nós vamos começar aqui uma parte sobre operações vetoriais. E para isso, nós iremos falar sobre vetores, certo? Sim, os famosos vetores, né? Para alguns, vão perceber que os vetores serão, digamos assim, um bicho sete, um bicho papão, né? Para outros o vetor será uma ajuda, né? Bem, eu quero que vocês entendam o que seria um vetor inicialmente, e depois nós iremos falar sobre algumas regras sobre soma vetorial, certo? Bem, primeiro, né? Por que a gente precisa estudar vetor? Porque, na verdade, o vetor, ele é digamos assim, um operador matemático, né? Ele, na verdade, não é um operador, ele é uma entidade matemática que, na realidade, ele representa três propriedades da natureza. Ele representa tanto o módulo, ele representa a direção e ele representa o sentido. Então, quando a gente faz um vetor, normalmente nós representamos o vetor através de uma flecha, certo? Então, nós temos a flecha dela, né, ou a seta, melhor dizendo, né? Flecha é um termo meio vulgar para o vetor, mas nós representamos essa entidade matemática através de uma seta, aonde que o tamanho dessa seta, né, o tamanho dela, ela irá representar esse módulo, né? O que é um módulo? O módulo representa a sua intensidade, né, ou representa o quanto que ele vale na realidade, né? Então, quantos newton, quantos metros, quantos quilômetros por hora ele está valendo, certo? Ele representa o módulo, a intensidade. Então, quanto maior ele for, necessariamente maior será a sua intensidade, certo? A reta suporte, aqui, ele está representando a direção desse vetor, certo? Então, está representando a direção desse vetor. Então, a reta suporte, né, a reta em si representa a direção. E a seta, né, a ponta, essa partezinha aqui, representa o sentido. Então, o vetor ele é representado dessas três formas, né? Ele é representado através dessas três operações, né? Essas três grandezas físicas. Melhor dizendo, essas três propriedades, né? O vetor em si é muito utilizado principalmente na questão de propriedades de grandezas vetoriais, né? Na física principalmente. Por quê? Porque na física nós temos algumas propriedades físicas que elas são vetoriais, como por exemplo a velocidade, né, a força. E por que isso acontece, né, gente? É muito simples. Por exemplo, a massa, ela é uma propriedade escalar, né? Por que a gente tem uma propriedade escalar? Porque 100 quilos, ela é 100 quilos praticamente em qualquer lugar, né? Ela não vai mudar, né? Ela é uma propriedade de inércia do corpo. Enquanto que a velocidade, por exemplo, se você aplicar 100 km por hora para a direita ou para a esquerda, o ponto em que você irá parar, né, ele acaba sendo diferente. Então, se você andar 100 km para o norte ou 100 km para o sul, ele acaba sendo diferente, né? Então, o deslocamento, por exemplo, ele é uma propriedade vetorial, certo? Então, tem algumas propriedades na física que elas são vetoriais, e algumas outras propriedades, algumas outras grandezas, elas são escalares. Certo? Então, é dessa forma que a gente representa. Bem, todo vetor, né, para a gente poder diferenciar eles das grandezas escalares, nós representamos ele através do símbolo, certo? Como ali normalmente na grandeza escalar, só que a diferença é que nós fizemos uma setinha em cima dele. Então, isso aqui representa que é uma propriedade vetorial, que é uma grandeza vetorial. E quando eu coloco um módulo em volta dele, quer dizer que eu estou calculando apenas o seu valor, o seu módulo em torno deste, certo? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar o módulo dele, certo? Então, eu posso determinar esse seu módulo, certo? Bem, isso seria praticamente o que é vetor.
Bem, para poder representar a soma vetorial, né, a soma de vetores, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou utilizar aqui 3 exemplos para a gente poder resolver aqui, né, de uma maneira muito simples. Eu vou resolver o vetor A, o vetor B e o vetor C. O vetor A, se vocês forem analisar, ele é um vetor que tem 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, certo? Ele tem 5 quadradinhos para a direção horizontal e sentido direita. O vetor B, ele é um vetor diagonal, certo? Ele é um diagonal e eu vou fazer o seguinte, ele é 1, 2, 3, 4, 1, 2. De novo, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ele é um diagonal para cima, para superior direita. E aqui nós teremos o vetor C, que ele será 1, 2, 3, 1, 2. Então, 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Certo? Então, ele é um diagonal inferior para a direita também. Certo? Então, eu dei para vocês esses vetores aí. Bem, vamos fazer o seguinte. Como é que eu faço uma soma vetorial? Primeira coisa, uma soma vetorial, ela é diferente de uma soma algébrica. Não é simplesmente somar. Então eu não posso aplicar as mesmas regras, as mesmas ideias, certo? Eu não posso fazer isso. Eu vou ter que analisar. Lembre-se que o vetor é uma entidade matemática que representa 3 coisas: módulo, direção e sentido, enquanto que nas propriedades algébricas a gente só leva em consideração um módulo, certo? Então nós vamos levar isso aqui em consideração. Então vamos fazer o seguinte, vamos supor que eu quero fazer a soma do vetor A mais o vetor B. Como é que eu faço? Bem, tem várias regras, mas uma das regras mais legais que eu considero é a regra do paralelogramo, certo? E eu vou resolver aqui com vocês vão perceber que é muito simplesinho de ser feito, beleza? Bem, o que eu sugiro para vocês é utilizar um lápis para isso, e eu sugiro vocês fazerem com lápis de ponta fina, certo? Aqui eu fiz de caneta mais grossa para vocês poderem enxergar, tá? E eu vou fazer cópias idênticas daqui, certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer é fechar um paralelogramo, certo? O que é um paralelogramo, pessoal? É uma figura quadrilátera de 4 lados e paralelas uma com a outra. Quer ver? Vamos lá então. A primeira coisa que eu vou fazer é copiar o vetor A. O vetor A, como vocês perceberam, ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou copiar ele aqui, ó. 5 quadradinhos. Então ele vai daqui e vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai até aqui. Então, copiei o vetor A, certo? Quando vocês forem copiar os vetores, tá, gente? Lembre-se de colocar ele dentro dos quadradinhos e as flechinhas, veja do jeito que eu estou fazendo aqui. Tem que ser deste jeito, certo? Ó, acabou o vetor aqui, você puxa ele assim e assim, certo? Quando você vai fazer a regra do paralelogramo, você vai colocar na ponta que ele iniciou, ou seja, aqui, o outro vetor, o B. O B, se vocês forem analisar, ele está assim, ó. Eu sempre faço eixo X, eixo Y. Então, 1, 2, 3, 4, 1, 2. De novo, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Então, eu vou fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Então, ele vai acabar aqui, ó. De novo, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Então, ele vai acabar aqui. Olha lá. Você vai desenhar aqui. Você vai fazer aqui. Esse aqui é o vetor B, certo? Esse é o vetor B. E agora, o que você vai fazer? Vai fazer paralelogramos. O que é paralelogramos? Paralelogramos já vem a própria palavra, paralelos, certo? Então você vai fazer paralelos. Paralelos a quem?
essa reta tem que ter uma reta paralela aqui em cima. Esta reta tem que ter uma paralela aqui. Então, eu vou fazer retas paralelas. Por exemplo, essa aqui tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer 5 para cá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui. Olha lá. Ó, 5 aqui. Então, 1, 2, ó. Veja, é paralelo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? E se eu fizer do B, a mesma coisa, ó. 1, lembre-se, era 1, 2, 3, 4, 1, 2. Então, nessa ponta, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Vai fechar aqui. De novo, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Qualquer coisa, dá pause no vídeo e vai vendo devagarinho. Olha lá, ó. Pronto. Fechou. Tá vendo que fechou um paralelogramo, peça de uma pipa? Feito isso, agora você vem aqui e faz o seu vetor, certo? Olha lá. Olha lá. Esse é o vetor soma. Esse é o vetor soma. Tá aí o vetor soma. Esse é o vetor soma que a gente está fazendo aqui. Tendo esse vetor soma, gente, ele que representa a soma vetorial do vetor A com o vetor B. Perceba que se você somar o tamanho deles, não vai dar ele exatamente. Quer ver, ó? Se eu somar o vetor A, tem 2,5. 2,5 com mais o B, que também vai ser 2,5, vai dar 5 centímetros. Perceba que o vetor S não dá 5. Perceba que ele vai dar 4 ponto alguma coisa. Percebam? Entenderam a jogada? Então veja que não é uma soma literal, né? É uma soma um pouco diferente. Ok? É isso que representa o vetor soma. Então, você tem aqui agora a direção, né? E como é que se calcula o módulo dele, né? O módulo, você vai fazer o seguinte. Tu vai vir aqui e tu vai imaginar, né? Tem várias formas de você fazer. Você pode fazer pela régua, como eu fiz aqui, mas vamos imaginar que você não tem uma régua. O que você faz, gente? A ideia é muito simples. Você vai fechar um triângulo. Certo? Se eu copiar esse cara aqui, o que a gente tem? Perceba uma coisa, ó. Se eu copiar essa retinha aqui, esse vetor, eu vou ter um vetor de quanto? De, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2. Então, se eu copiar ele aqui, eu vou ter um vetor de assim, ó. Ó, eu vou ter um vetor de aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, falta espaço. Eu vou pegar mais um aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2. Então ele vai até aqui. Então eu teria um vetor que ele irá, melhor dizendo, daqui até aqui. Eu tô só fazendo uma cópia dele, tá, minha gente? Olha, esse é o vetor S. Só para mim não poluir o desenho lá. Se vocês observarem, tá? Se vocês observarem, eu posso fechar um triângulo aqui. Olha aqui, ó. Ó. Posso fechar um triângulo. E eu posso calcular o tamanho desse S. De que forma? Esse aqui não seria catetos. E esse aqui não seria uma hipotenusa? Pois é. Como é que ficaria? Vejam, esse aqui seria 9 quadradinhos. Esse aqui seria 2 quadradinhos. E o S eu vou calcular. Então ficaria A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, A ao quadrado
vai ser igual a 9 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Ou seja, 81 mais 4. Ou seja, 81 mais 4 vai ficar 85. Ou seja, eu vou tirar a raiz de 85. Ou seja, se você tirar a raiz lá de 85, vamos fazer aqui, raiz de 85, isso aqui vai ficar, isso, nove ponto 21. Pronto. Então quer dizer que o módulo desse S é 9,21. O quê? Quadradinhos, certo? Porque aqui eu falei que o A ele vale 5 quadradinhos, o B vale essa quantidade de quadradinhos, certo? Então vai ser a mesma coisa. Beleza? É assim que a gente faz. Agora, se eu tiver, por exemplo, uma outra soma, se eu tiver uma soma um pouco diferente, se eu pegar esses mesmos exemplos aqui e fazer o seguinte, eu vou fazer S, por exemplo, B menos o vetor C. Como é que eu faria? Né? Como é que eu faria esse exemplo? Gente, muito simples. É muito simples. A diferença é o seguinte. O B, eu vou continuar normal. Certo? O B, eu vou continuar normal. Então, o B, o que que ele é? O B, ele é 1, 2, 3, 4, 1, 2. Então, ó, eu vou fazer normalzinho ele aqui. Ó. Ó lá. 1, 2, 3, 4. Ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ele tá aqui. Você já vai entender por que eu tô fazendo aqui embaixo. Esse aqui é o vetor B. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Bem, quem que é o vetor C? C é assim. O vetor menos C, ele é a mesma direção, ou seja, 1, 2, 3, 1, 2, ou seja, 1, 2, 3, 1, 2. Então, vou fazer a mesma coisa que aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2. Então, ele vai até aqui. Ó. Deixa eu só fazer aqui em cima um pouquinho, ó. 1, 2, 3, 1, 2. Então, ele vai até aqui. Esse é o vetor C. Só que a diferença é que ele vai ser com a seta trocada. Então, ele vai ser aqui, ó. Esse vai ser o vetor menos C. Entenderam a jogadinha? É só você trocar a posição da seta. Tá aí, ó. Esse é o vetor menos C. Tá aí. E agora, você vai fazer a mesma coisa, ó. Você vai vir aqui e trocar a posição do C. O C, então, ele vai ficar 1, 2, 1, 2, 3. Então, ó. 1, 2, ó. 1, 2, 1, 2, 3. Entenderam por que eu fiz aqui embaixo agora? Olha lá.
certo? Olha ali, ó. Olha lá. Esse é o vetor C. E agora eu vou fazer paralelos deles, né? Lembre-se, eu vou fazer um paralelo do B aqui em cima. Então, vamos lá fazer paralelo deles, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Então, 1, ó, 1, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Então, ele vai até aqui. Ó, ele vai até aqui, certo? Você vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Esse cara, nessa ponta de cá. Olha lá. Tá ali. Certo? Mesma coisa, ó. 1, 2, 1, 2, 3. Mesma coisa. Então, se você fechar a reta suporte, olha lá. Esse é o vetor soma, certo? Esse é o vetor soma. E o vetor soma, se vocês copiarem aqui, ele vai ser de quanto, ó? Ele vai ser de 1, 2, porque ele tá aqui, né, ó. 1, 2 e 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou copiar ele, inclusive, ele aqui pra gente poder fazer, ó. 1, 2 e 1, 2, 3, 4, 5. Então ele vai ter aqui. Ó. Esse é o vetor soma, certo? Esse é o nosso vetor soma. Então, com esse vetor soma, a gente faz a mesma coisa que a gente fez antes lá, ó lá. Ó lá, a gente faz a regra lá a regra da hipotenusa, certo? E nós teremos aqui o B e o C. O B a gente sabe que é 1, 2, 3, 4, 5. O C vai ser 2. Então, nós teremos A ao quadrado é igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, 25 com mais 4. Ou seja, nós teremos 29, certo? E aí, raiz de 29, que vai ser igual a, tirando aqui a raiz de 29, vamos lá, 5,38. Tá aí. Esse é o valor que a gente tem. Ok? Então, pessoal, essa é a parte de soma vetorial. Beleza, meus queridos? Espero que tenham gostado da aula. E não esqueça de fazer os exercícios, tá? Olha as coisinhas boas e legal para vocês aí poder fazer, né? Quiserem fazer aí, ó, dá um pause no vídeo e façam os exercícios que estão aí, beleza? Que novas ideias surjam e até mais!